Eu faço parte do programa de residência pedagógica da UERJ e hoje, junto com a Daphne, eu vou dar continuidade à nossa aula de velocidade escalar média que nós falamos no vídeo anterior, ainda dentro do conteúdo de cinemática, porém sobre movimento uniforme. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos abordar os seguintes tópicos. A gente vai relembrar esse conceito que a gente viu no vídeo anterior de velocidade escalar média, que vai ser importante para a gente definir o movimento uniforme, que é o segundo tópico que a gente vai abordar aqui. A gente vai descrever a função horária da posição, falar sobre os gráficos desse tipo de movimento, os tipos de movimentos possíveis, né? E por fim, a gente vai fechar com os exercícios para a gente fixar. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Relembrando o conceito que a gente falou no vídeo anterior de velocidade escalar média, a gente definiu lá essa velocidade como sendo uma grandeza que vai medir a maneira como a posição de um móvel varia em função do tempo. E ela é dada através dessa seguinte equação aqui muito tranquila. O Vm, que seria a velocidade média, né, é dada pela razão entre o ΔS, que é o deslocamento desse móvel, e o ΔT, ou seja, o intervalo de tempo necessário para ele realizar esse movimento. Agora que a gente já relembrou esse conceito, a gente pode definir o que é um movimento uniforme. O movimento ele é chamado de uniforme quando a velocidade escalar que definimos antes, ela se mantém constante em qualquer instante ou qualquer intervalo de tempo. Isso significa que, nesse tipo de movimento, o móvel ele vai percorrer deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Para ilustrar um pouquinho o que eu estou querendo dizer, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. No instante t igual a zero, no primeiro instante, a gente tem esse móvel aqui com uma velocidade de 100 km por hora. Um segundo depois, a gente consegue ver que esse móvel ainda mantém essa velocidade de 100 km por hora. Então, para um ΔT de 1 segundo, de 0 para 1, a gente tem um ΔT de 1 segundo, né? E ele manteve a sua velocidade constante. Se a gente for olhar agora em 2 segundos, ou seja, de novo, para um ΔT de 1 segundo, ele mantém essa velocidade de 100 km por hora e isso caracteriza um movimento uniforme. Tudo bem? Bom, e agora a gente consegue definir a função horária da posição da seguinte forma. Se a gente lembrar que ΔS, mais especificamente, se a gente lembrar que delta aqui na física significa variação, o ΔS, então, ele vai ser dado pela variação da posição, isto é, a posição final menos a posição inicial do móvel. Da mesma forma, o intervalo de tempo, o ΔT, vai ser dado pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, se a gente pegar essas duas equações aqui e substituir lá na equação que a gente tinha para a velocidade média, que a gente definiu lá no início, a gente chega nessa nova equação aqui, olha. A velocidade ela vai ser a razão entre S menos S0, ou seja, a posição final menos posição inicial do móvel, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial que ele gastou para mudar de posição. Como, no geral, a gente considera que o tempo inicial de um movimento, que a gente começa a observar um fenômeno, por exemplo, é zero, né? A gente começa a observar as coisas de um instante zero, para poder facilitar. Então, a gente vai substituir aqui esse T0 por zero, ficando somente aqui no denominador com T, né? T menos zero seria somente T. E lembrando que esse T aqui, ele está dividindo desse lado, se eu passar ele para o outro lado, ele vem multiplicando. Então, eu fico com a seguinte expressão, olha, S menos S0, que era o meu numerador, vai ser igual ao produto entre a velocidade e o tempo T, porque ele passou para o outro lado multiplicando. Então, por fim, a gente consegue escrever tranquilamente a função horária da posição de um determinado móvel da seguinte forma. S é igual a S0 mais VT. Então, a posição final dele, S, vai ser dada pela posição inicial dele, no início do meu movimento, né? Mais o produto entre a velocidade dele, que, lembrando, se mantém constante ao longo de todo o percurso, vezes o tempo. Tudo bem? Vou ilustrar um pouquinho essa função horária da posição que a gente acabou de conversar. Vamos tentar resolver esse exercício aqui. Ele diz assim: em uma rodovia, um automóvel parte de uma cidade localizada no quilômetro 40 e realiza um movimento uniforme com velocidade de 60 km por hora. Qual será a posição deste automóvel após 1 hora e 30 minutos? Então, vamos lá. Ele diz que esse automóvel está localizado no quilômetro 40. Então, essa informação está dizendo para a gente que a posição inicial do móvel é igual a 40
km. Então, ele parte daí. E aí, ele está realizando um movimento uniforme com uma velocidade constante v de 60 km por hora. E aí ele pergunta qual será a posição, ou seja, qual será a posição final, qual será o S dele após 1 hora e 30 minutos, ou seja, após um ΔT de 1 hora e meia. Certo? Então, vamos lá. Relembrando a função que nós descrevemos, ela diz o seguinte, S é igual a S0 mais VT. Esse S aqui é quem nós queremos encontrar, então ele é a nossa incógnita. O S0 é a posição inicial que esse móvel se encontra no início da contagem do tempo, né? Num T0. E esse valor é igual a 40 km. Mais a velocidade dele, que é a constante durante todo o movimento, porque é um movimento uniforme, e vale 60 km por hora, vezes esse T, né? Porque aqui a gente não trabalha com o ΔT. Esse delta aqui, na verdade, é um tempo final menos um tempo inicial, sendo que o tempo inicial é 0. Então, esse ΔT aqui, a gente pode dizer que ele é somente um T de 1,5 hora. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente tem o seguinte, S vai ser igual a 40 mais 60 vezes 1,5 é o mesmo que 6 vezes 15. Então, a gente tem que S vai ser igual a 40 mais 6 vezes 15 dá 90. 40 mais 90 é igual a 130 quilômetros. Então, ele parte do quilômetro 40 e com uma velocidade de 60 km por hora, depois de 1 hora e meia, ele consegue chegar no quilômetro 130. Tudo bem?